porque o Senhor é perfeito. Mas Ele tem mais para falar com a gente. Vamos ler? Versículo 18. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podemos jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando o pano novo. O pano novo escolheria a roupa velha e a rasgaria, deixando o buraco ainda maior. E ninguém coloca vinho novo em um recipiente de couro. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho quanto o recipiente se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Amém? Feche os seus olhos. Só a palavra por si só ela já diz muito, não precisa de muita explicação. Mas amém, Senhor, nos aqui. Espírito Santo da verdade, amado das nossas almas, Jesus, muito obrigada, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, pelo privilégio de te servirmos, por essa oportunidade, Senhor, de podermos falar da Tua Palavra abertamente, de podermos ministrar a Tua Palavra, de bendizer o Teu nome, Jesus. Nesse momento eu clamo ao Senhor, que o Senhor ministre os nossos corações, repreenda o roubador da palavra, e que possamos ser ministrados pela Tua Palavra e ouvir do Senhor aquilo que o Senhor quer ministrar à Tua igreja, Jesus. Nós clamamos a Ti no nome de Jesus. Amém. Aqui a palavra do Senhor começa falando sobre quando, no versículo 20 diz assim: quando Jesus respondeu: um dia, porém, quando o noivo lhes for tirado, então jejuarão. A primeira coisa que nós precisamos entender a respeito do jejum é que o jejum, ele é um convite, né? Jesus não diz que se eles jejuarem, aí é alguma coisa. Não, eles dizem então jejuarão. Quando eu for, eles jejuarão. Então é um convite para nós, é uma expectativa no coração de Deus para que a gente jejue, a nos convidar para este lugar. Então, esse convite a este lugar nessa noite. O que é o jejum? O jejum, ele é uma prática, uma das disciplinas espirituais. O jejum ele é uma das disciplinas espirituais. Aqui, por direção do Senhor, o Bruno e a Jéssica, né, estão conduzindo a gente, né, nesse processo do culto temático. Nós começamos com a oração, né, alguns temas, e hoje sobre o jejum. E nós iremos continuar, né? Eu acredito, estava comentando com o Bruno, que falar sobre a meditação na palavra, sobre o momento de comunhão, né? E um momento de comunhão, de adoração, todas essas práticas espirituais. Então, o jejum, ele é uma prática espiritual do negar a si mesmo. É um convite a negar a si mesmo. Você está ali, jejuando, e só pensando naquela comida: meu Pai, que desespero para comer. Jesus, amado, cadê que acaba esse jejum? Jesus, eu quero logo comer. Então, é negar as nossas vidas, é negar a si mesmo, né? Aquela luta constante. E o que não é o jejum? O jejum não é uma barganha. Não é a gente chegar e dizer: Deus, eu estou querendo tanto uma promoção no meu trabalho. Jesus, eu quero tanto um carro novo. Estou querendo me livrar de alguém assim. Jesus, faz justiça pela minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Vou jejuar aqui para Deus pegar aquela pessoa na esquina. Não, gente, não é uma barganha. Não, muito pelo contrário. É um processo onde Deus vai ali nos lapidando. Existe uma expectativa do Senhor. E no que o jejum, ele nos ajuda, né? Como é que é o processo de jejum nas nossas vidas, na vida do cristão? Ele começa nos realinhando, né? A gente tem uma frase dos pentecostais que fala assim: olha, você tem que ficar ligado, né? Você tem que estar vigiando, você tem que estar ligado. Então, o jejum é esse convite a sair dessa distração. Aqui em Marcos... Não, gente, Marcos Júnior, desculpa.
Aqui, eu vou falar vários textos bíblicos, mas vai ser bem pertinente, né, para ser a gente mais rápido. E aí, quando for para abrir, eu explico para vocês. Lucas 8:14 diz assim. Calma, Lucas. Aqui, essa passagem, ele vai falar sobre as sementes. E aí fala sobre as sementes que caíram no solo rochoso, as sementes que caíram à beira do caminho, e vai citando. E aqui no 18 ele diz assim: as sementes que caíram entre os espinhos representam os outros que ouvem a palavra, ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres dessa vida, de modo que nunca amadurecem. Diante dos desafios da nossa vida, diante das distrações, a gente se pega correndo contra o vento, como diz em Eclesiastes. A gente vai correndo atrás, né, dos estudos, né, como a irmã falou aqui. A gente vai correndo atrás dos desejos, de tudo isso. E Eclesiastes faz o quê? Quando eu me deparei com tudo isso, eu vi que era distração, que era vaidade, que era correr atrás do vento. Então o jejum, ele vai nos colocar realinhado, sabe? Nos colocar de volta aos trilhos e dizer não, o que é certo? Quando nós estamos jejuando, é o momento da gente nos conectar com o Senhor, né? É um momento onde nós associamos o jejum com a oração e dizer: Senhor, hoje eu estou consagrando ao Senhor, hoje eu quero me voltar o coração a Ti. Hoje eu quero, Senhor, conhecer mais do Senhor. Esse é o momento que o Senhor tem a mim, sabe? Se entregar para o Senhor e dizer: Deus, onde é que o Senhor quer melhorar? Onde é que o Senhor quer mudar? O Senhor tem total liberdade. É esse processo, sabe? De dizer: Deus, eis-me aqui, Jesus. Eu quero ser conhecido pelo Senhor, ser achado nele, como a canção que nós cantamos aqui. E a segunda coisa que o jejum... Não, além de... Agora, aqui em 2 Timóteo diz assim, 2 Timóteo 2:4, para quem está anotando. Diz assim: nenhum soldado se deixe envolver com os assuntos da vida civil, pois se tivesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta conquista o prêmio, não conquista o prêmio se não seguir as regras. No 15 ele diz assim: esforcem sempre para receber a aprovação de Deus, a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tenha do que se vergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Ou seja, como um bom soldado de Cristo, nós precisamos entender: olha, eu sou noiva de Cristo, sou amada do Senhor, eu sou soldado de Cristo, o Senhor me alistou. É entender que, como soldados de Cristo, como aqueles que estão ali diante de uma guerra espiritual, que está ali diante de uma batalha, não pode se envolver com os embaraços da vida. A gente não pode se deixar distrair com as coisas, porque muitas das vezes a gente está tão cheio de si, está tão cheio de vontade, está dizendo para Deus: ah, Deus, eu quero conquistar o mundo. Eu identifico muito com ela, que eu também falo assim: oh, Senhor, eu quero tantas coisas. Aí Thiago sempre fala: ô, Sally, você já perguntou se é da vontade do Senhor? Aí eu falo: eu quero fazer pós disso, eu quero fazer pós daquilo, porque eu quero não sei o quê. E aí eu viajo na maionese, eu fico: Senhor, eu quero tantas coisas. E às vezes não, nós precisamos estar realinhados, não se embaraçar com as coisas da vida. Às vezes a gente vai: Jesus, eu tenho tantos planos, eu tenho tantas vontades. E aí vai se deixando embaraçar. Mas como bons soldados de Cristo, a gente precisa se realinhar aos propósitos do Senhor e dizer: Deus, o que o Senhor quer para mim? E a segunda coisa que o jejum nos ajuda é ter discernimento. O discernimento é esse momento onde a gente entende... Respira, querida, que eu tô páginas aqui. Eu acho que tem quantos minutos que eu tô falando aqui sem respirar? Pet, a gente fica exercitando o diafragma pra gente conseguir prolongar a vez, gente. O jejum nos ajuda a ter discernimento. E é justamente estar isso, que nem eu falei, estar ligado, né? Você perceber aquilo que é espiritual, aquilo que não é. No meu trabalho, recentemente, eu tive uma situação
em que eu me deparei com uma pessoa em crise, né? E aí, eu me deparei com uma pessoa em crise, e aí não tinha nenhum profissional disponível naquele momento. Todos os profissionais formados, capacitados, cheios de pós-graduação, estava todo mundo ocupado. E aí eu me vi diante daquela pessoa e falei, meu Deus, o que eu vou fazer, Jesus? Levei ela para um ambiente seguro e comecei a clamar ao Senhor. Ela estava ouvindo muitas vozes, né? Ela estava muito conturbada e ela estava numa crise muito forte, né? A princípio, quando a gente diz assim, ela estava ouvindo vozes, todo bom cristão diz o quê? Isso é coisa do demônio. E aí, eu não tive discernimento, gente. Naquele momento, eu olhei para a questão psicológica. Eu falei, essa menina está em crise, ela está num episódio de mania da bipolaridade e tem sintomas, né, que são alucinações, ouvir vozes. Eu tentava falar com ela, não conseguia ouvir minha voz. E eu falei, meu Deus, ela está tão conturbada, a mente dela está tão conturbada que ela não consegue me ouvir. E naquele momento, eu segurei na mão dela e comecei a orar, assim, sabe, internamente. Falei, Senhor, o Senhor sabe que os meus recursos acabaram. Todas as técnicas psicoterápicas que eu estudei na vida não vão ajudar nesse momento. Ela está em crise. E uma pessoa em crise, ela precisa ser encaminhada para uma emergência, né? Ser medicada. Porque não adianta a gente dialogar com a pessoa nesse momento. Ela precisa de uma introdução medicamentosa. E naquele momento ali, comecei a interceder. Falei, Senhor, cuida dela, Senhor, tem misericórdia. Todos os meus recursos acabaram e agora eu preciso que o Senhor faça algo pela vida dela. Ela estava vomitando, era uma cena muito pesada, né? Eu saí, graças a Deus, chegou a minha supervisora, ela assumiu aquela situação, até porque também era muito delicado eu estar sozinha com ela naquela sala. Eu saí, fui atender outra demanda e aquilo me deixou conturbada, eu fiquei com muita dor de cabeça, foi uma luta muito grande. E aí depois que eu saí, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu não tive discernimento, Senhor? Porque depois eu percebi que era uma possessão demoníaca, né? Naquele caso ali, não era só psicológico, era também espiritual. Existe uma coisa, gente, a gente precisa falar um pouquinho mais, né, a respeito disso. O que é psicológico, o que é demônio, porque a gente precisa saber discernir. Tem gente que precisa de medicamento, gente, vamos normalizar isso. Mas amém, fecha aspas. E naquele momento ali eu falei, Senhor, oh meu Deus, eu vacilei. Era para me ter repreendido aquilo ali na vida dela, em nome de Jesus, para que houvesse a libertação. E aquilo ficou uma lição para mim, eu fiquei me sentindo culpada. Eu falei, oh Senhor, por que eu não tive discernimento para entender o que é psicológico, o que não é, né? Porque às vezes a gente se envolve demais, ou às vezes a gente diz, não, isso aqui é tudo espiritual. Gente, vamos vigiar. E é por isso que a gente precisa desse discernimento, né? Depois, e misericórdia, minha bolei tudo, tá? E aí a gente precisa desse discernimento, né? Depois a mãe chegou e... Não, detalhe, eu não tinha entendido ainda que era demoníaco. Quando a mãe chegou, ela foi fazer um processo lá com a menina, que a família era espírita. E aí eu entendi tudo. Meu pai, a crente, que vergonha. Demorei tanto para perceber. E ali eu fiquei intercedendo, orando. E naquele momento eu entendi, Senhor, eu preciso clamar ao Senhor por mais discernimento, Senhor. Me dá discernimento, me dá discernimento. Eu preciso, Senhor, ter sabedoria diante dessas situações. Vai chegar muitas situações na minha vida, a gente vai se deparar com tantas coisas que a gente precisa de discernimento. E o jejum, ele nos coloca nesse lugar aqui, ó. Tá ligada? A questão é essa aqui, ó, do que eu sempre falo. É estar ligada no Senhor, é estar vigilante, sabe? O que é isso aqui, Jesus? Que situação é essa? Né? Aconteceu tanta coisa essa semana e eu falei, Senhor amado, o que é isso? Aí depois eu lembrei, falei, meu Deus, eu vou ministrar essa semana, olha que tanto de processo, Jesus. Então, o jejum, ele vai nos auxiliar nesses processos. E agora vamos para os exemplos bíblicos, né? Nós temos muitos exemplos bíblicos do jejum. Deixa eu ver se tem tempo. Tem. Nós temos muitos exemplos bíblicos do jejum. Tá? O primeiro deles é Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo, né? Deixa eu ver aqui.
Só para mim não pular, né? Porque eu sou emocionada. Não, antes disso, nós precisamos falar, gente, sobre referências. Nós precisamos falar sobre pessoas com que a gente se inspira, né? Deixa eu pegar um pouco de água. Ô, gente, pra quem não me conhece, eu sou assim, tá? Toda afobada, mas... Glória a Deus. Nós precisamos falar sobre referências. Quando eu recebi a proposta de Jéssica, a primeira coisa que ela falou assim, nós queremos convidar você para ministrar sobre jejum. Eu falei, Senhor, mas eu, Jesus, o Senhor tá aqui, ó, o pitbull aqui do lado, eu Chiquiliro. O pitbull aqui do lado, brincadeira. Mas eu falei assim, poxa, por que o convite veio para mim? Por quê? Posso falar, Tiago? Tá. Eu falei, Jesus, por que o convite veio para mim? Puxa, meu Pai do céu, eu jejuo tão pouco, por quê? Eu falei, Senhor, Tiago tem tanta experiência de jejum. Ele já teve um período de 40 dias de jejum, tomando líquido, né? Só na água, só com líquido, né? Sem alimento, por 40 dias. Constantemente ele se propõe a fazer algumas semanas de jejum. E ele sempre vem, bora, Sara, fazer essa semana de jejum. Eu falei, meu Pai do céu, eu não aguento não. Aí a primeira vez ele, Sara, né, uma coisa que a gente precisa se desafiar sempre. Não se desafiar, mas assim, olha, você já chegou, consegui fazer meio período, consegui fazer um dia. Aí a gente só fica ali, gente, a gente precisa se desafiar. Vamos fazer 3 dias? Vamos fazer uma semana? Né? Claro que isso é progressivamente. Não é que hoje você faz meio-dia, amanhã, daqui uma semana você já está querendo fazer 40 dias. Não é assim. Até porque precisa ser precisa ser uma orientação do Senhor. Porque ninguém consegue também não. A gente precisa estar inspirado no Senhor. E aí quando ele falou assim, Sara, vamos fazer uma semana. Eu falei, meu Deus, eu não aguento um dia. Tá difícil já. E ali ele foi me impulsionando, né? Vamos fazer aqui. Aí é desesperador. Você chega ali naquele 3º dia, gritando por comida, né? Meu Deus, como eu queria comer um pastel. Assim, a gente começa, a gente pensa muito na comida. E é nesse momento que a gente consegue começar a refletir sobre algumas coisas. Porque a gente vai entrando aqui no automático, ó. Vou comendo. Aproveita a ansiedade que cola junto ali e diz, bora. Aí você não sai da geladeira, você não se percebe. Você tá ali o tempo inteiro comendo, e não consegue perceber. Ou seja, aquela dor ali no estômago é para te lembrar de orar, entendeu? Vai orar, filho de Deus, né? Aqui, ó, concentrado, ligado no Senhor. Vamos aqui refletir, vamos voltar aqui o coração para o Senhor, né? Hoje eu tive um momento muito especial com o Senhor, né? Já tinha separado a palavra, e ali eu estava revisando algumas coisas, e separando, né, marcando na Bíblia, que eu separei alguns textos, né, muitos textos, e eu falei, na hora eu vou me bananar toda, derrubar água, fazer tudo. E aí eu tive um momento tão especial com Deus, e a gente precisa fazer as pausas necessárias, que eu tinha conversado com o Thay mais cedo, da gente parar e, ó, eu tenho sede do Senhor. Como o Dani falou aqui, é muito fácil ser crente na igreja, né? Tá tudo pronto. Oxe, eu vou lá para a igreja, levantar minha mão, se eu levantar minha mão, e tá tudo bem, gente, a gente precisa ter tempo com Deus. Sara, eu preciso, filha, você precisa ter tempo com Deus. Isso aqui, essa palavra foi muito para mim. A gente precisa voltar o nosso coração para o Senhor, estar atento, estar sensível à voz do Senhor, clamar ao Senhor, sabe? A gente precisa fazer aquela oração de humilhação e dizer, Deus, eu tô cheia de mim, eu tô falando demais, eu tô cheia de vontade, eu tô cheia de opinião. Não, gente, a nossa vida, a gente é escravo de Cristo, a gente se entregou para Ele, a gente é dele, pertence a Ele. Se a gente está com muita vontade, se a gente está cheio de si, está alguma coisa errada, a gente precisa voltar à humilhação e dizer, Senhor, e aí, Senhor, o que eu vou fazer, Jesus? O que o Senhor quer para mim? Eu estava para tomar uma decisão muito importante. Decisão para mim é um assunto muito delicado, né? Para mim é um gatilho, tomada de decisão, né? Questão de terapia. E aí, eu precisava tomar uma decisão e eu fiquei tão angustiada, aquilo me deixou tão inquieta, tão ansiosa.
E aí eu falei, Senhor, e o tempo inteiro perguntando, o que eu fiz, gente? Eu? Tá. Não, gente, não pensem isso. Tô falando com relação a filho. Tudo bem, momento cômico. Tudo bem, tá. Volta aqui, gente. Vigia, crente. Tá. Então, assim, a gente precisa estar alinhado com isso e termos referência. Então, eu falei, Senhor, por que esse convite pra mim? A gente vai pra Tiago, o Binho tem mais experiência ali. Mas eu fui, sabe? A gente precisa ter referências e se desafiando. Aí eu falei assim, não, agora eu tenho que fazer uma semana, né? A gente tem que ir melhorando. E aí ele sempre fala, Sônia, bora essa semana aí. Amém, em nome de Jesus, Senhor, me dá conta. Me dá força e a gente vai, gente. E a gente tem que ir. Recentemente, minha tia Lê, já veio aqui uma vez, compartilhou minha experiência, uma mulher muito de Deus, uma referência de Deus na minha vida, de oração, de muitas coisas, de consagração. Ela contou uma experiência de 60 dias de jejum. E eu falei, meu Deus do céu, que coisa. E assim, é pra mim uma inspiração. Nós precisamos, gente, começar a se desafiar e dizer, tá aí, bora essa semana aí? Não, vamos começar com 3 dias, que tem que ser leve. Galera, bora começar aí? Vamos começar essa semana? Né? Vamos se desafiando, vamos buscando mais o Senhor, né? Eu sempre compartilho com Mislene, eu tô falando muito, né? Eu sempre compartilho com Mislene experiências com Deus, né? E ela tem uma experiência com Deus e eu fico, uau, eu preciso disso, Senhor. Então a gente precisa, como um corpo, totalmente ligado, sabe? Estarmos juntos e conectados e entender do Senhor e dizer, Senhor, olha, gente, eu tenho pouca experiência aqui com muitas pessoas, mas, por exemplo, assim, minha mãe é um exemplo para mim de oração. É uma mulher muito dedicada na oração, muito dedicada na oração. E aí, quando eu olho, eu falo assim, Senhor, não tenho orado nada, Jesus. Ela ora tanto, eu não oro nada. Mas assim, a gente precisa ter referência, gente. A gente precisa falar mais. Não é errado falar de jejum, porque senão Jesus não teria dito que ele jejuou uns 40 dias. Então assim, a gente precisa ter referência, se falar e ser pessoas de Deus na vida uns dos outros. Agora aqui, tô sem tempo. Ixi, acabou meu tempo. Eu vou pular aqui alguns exemplos. Nós temos em Jonas a proclamação do jejum, quando ele declara aquelas palavras de juízo do Senhor. Para quem quer referência, está em Jonas 3:5. Ele proclama aquele rei diante daquele decreto, diante daquela palavra dura, daquela palavra de juízo. Ele proclama o jejum em sinal de humilhação para todo aquele povo. Em Esdras, quando eles estão saindo ali da Babilônia, não vou lembrar agora direito, eles proclamam o jejum dizendo que, olha, não, vou abrir Esdras, vamos lá, gente, Esdras 8. Vou adiantar aqui que eu estou sem tempo. 8:21. Ali, junto ao canal Ava, ordenei a todos nós que jejuássemos e nos humilhássemos diante de nosso Deus. Orássemos para que Ele nos propusesse uma viagem segura e nos protegesse, como também nossos filhos e os nossos bens. Pois tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavalheiros para nos acompanhar e nos proteger dos inimigos ao longo do caminho. Afinal, tínhamos dito ao rei, a bondosa mão do Senhor está sobre nós, sobre todos nós que o adoram, mas o seu poder e a sua ira estão contra os que o abandonam. Assim jejuamos e pedimos o favor do nosso Deus, que cuidássemos de nós, e Ele atendeu a nossa oração. Gente, isso é tão especial, isso é tão profundo. Nós temos também um exemplo em Êxodo, né, quando Moisés proclama o jejum àquela nação e diz, se preparem, pois amanhã teremos experiência com o Senhor. Vamos clamar o jejum. E agora eu queria que todos abrissem em Joel 2.
Amém? A partir do 12, tá? Nós iremos fazer uma leitura um pouquinho prolongada e eu quero que vocês acompanhem. Por isso, Joel 2, versículo 12. Por isso o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choros e lamentos. Não rasgue as suas roupas em sinal de tristeza, rasgue o coração. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, lento em irar-se, cheio de amor. Está pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe Ele mude de ideia e lhes envie a bênção em lugar do castigo. Talvez possa apresentar ofertas de cereal de vinho ao Senhor, o seu Deus, como faziam antes. Toque a trombeta em Sião, convoque um tempo de jejum. Juntem o povo para uma reunião solene, reúna a consagração com todos os santos, reúna a consagração com todos os santos, os anciãos, as crianças e até os bebês. Chamem o noivo para o apresento e a noiva de seu quarto. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem até o pórtico do templo e até o altar. Que façam oração. Poupem o teu povo, Senhor. Não permita que a nação que te pertence se torne objeto de zombaria. Não deixe que sejam motivos de piada as nações que dizem: onde está o seu Deus? Então o Senhor, olha isso, gente. Então o Senhor teve compaixão do seu povo e com zelo guardou a sua terra. E o Senhor respondeu: vejam, eu lhes envio cereal e vinho novo e azeite, suficiente para saciá-los. Vocês não serão mais objeto de zombaria entre as nações. Expulsarei esse exército que vem do norte e os enviarei para uma terra seca e desolada. Os que estão na vanguarda serão empurrados para o Mar Morto e o Mediterrâneo. O mau cheiro dos seus corpos em decomposição se espalhará sobre a terra. Certamente o Senhor tem feito grandes coisas. Não temam a terra, alegre-se e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, animais do campo, pois o pasto e o deserto ficarão verdes. As árvores voltarão a dar frutos, as figueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegre-se vocês que habitam em Sião, exultem o Senhor, o seu Deus, pois Ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair. Também as chuvas da primavera, as eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de pressar transbordarão de vinho e azeite. Eu lhes devolverei o que perderam por sua causa, os gafanhotos e os migradores dos salteadores, dos destruidores e dos cortadores. Enviarei um grande exército devastador contra vocês. Vocês voltarão a ter alimento e saciar, e louvarão o seu Deus, que realiza milagres em seu favor, e nunca mais serão envergonhados. Gente, olha que profundo essa palavra. Desculpa pela extensão aqui do texto, mas eu achei muito necessário, né? E aqui no versículo voltem para mim de todo o coração, voltem com jejuns e choros e lamentos. Não rasgue suas roupas, rasgue o seu coração. E eu entendi no Senhor um clamor nessa noite, sabe? Eu ouvi uma vez uma ministração sobre Deus chamar um povo no povo. Como é que seria isso? É chamar um povo comprometido. Nós temos visto muito mau exemplo, muitas coisas que têm entristecido na casa do Senhor, infelizmente. E o Senhor quer levantar essa nação, quer levantar cada um de nós aqui para dizer: Senhor, se o Senhor precisa de um disposto, eu me disponho a clamar, a levantar e clamar o Senhor por misericórdia, né? Como diz na palavra, talvez o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Dizer: Senhor, nós necessitamos da Tua presença, nós estamos indignados. O que toda a história fala sobre os avivamentos, né? É porque precisava de uma pessoa inconformada. Precisa de você, Darlan, se levantar e dizer: Deus, eu não quero mais dessa maneira. Eu quero algo novo. Precisa de Sara, de Mislene,
de Beth, de todo mundo aqui, de Mariana, de todo mundo aqui se levantar e dizer: Deus, eu não sou mais conformada com isso. Deus, eu não quero mais isso, eu quero a sua presença. Eu quero viver o que um dia eu vivi, e eu quero viver muito mais. A gente está aqui na caminhada, ó, progredindo de glória em glória, e a gente não pode mais retroceder. Não é mais tempo de voltar para trás. Não é mais tempo de olhar para trás. Os campos estão prontos, né? A palavra fala que, né, tá tudo pronto, a colheita, né? A gente precisa se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero Jesus. E dizer: Senhor, eu me humilho diante do Senhor. Então, se o Senhor quer fazer algo diferente neste lugar, eis-me aqui. É se levantar, é ser um povo no povo, aclamar e dizer: Senhor, aqui não, Jesus, aqui não essa vergonha, humilhação. Nós queremos a tua presença, nós queremos que as pessoas sejam impactadas pelo Senhor. Está passando ali fora e está: meu Deus, o que é isso? O meu coração está inquieto pela presença do Senhor. É ser atraído por Ele, e tem que ter Ele. Tem um livro que fala, Caçadores de Deus, e fala sobre as pessoas chegarem na casa do Senhor em busca de alimento, com fome e sede, não encontrar pão. Gente, olha isso. Isso é muito sério. Como é que as pessoas vêm à casa do Senhor e não encontram a presença dEle? Sabe, precisa dizer: Senhor, eu quero do Senhor. É ser inconformado e dizer: Deus, eu não quero chegar num culto e não sentir a tua presença. Não normalizar isso. Nós precisamos do Senhor. Eu queria que os meninos colocassem a música, e eu queria clamar a você, chamar você a ser um povo no povo, a ajoelhar o seu... Você pode ficar em pé, pode se ajoelhar e clamar e dizer: Senhor, até que Ele venha com os pés descalços e o coração em chamas, eu quero mais a tua presença. Se o Senhor precisa de um disposto, eu me disponho a interceder em favor desta nação. Então, eu convido você a
buscar mais do Senhor, a nos voltar ao Senhor, a negar a nós mesmos. Nos dá discernimento, Jesus. Abre os nossos olhos espirituais neste lugar. Aclamarmos mais o Senhor. Nos usa, Senhor, com ousadia, Jesus. Nós clamamos ao Senhor. Se o Senhor precisa de um desposto, eu me disponho. Nós nos dispomos na tua presença a dizer, Senhor, faz de novo, faz grandes coisas neste lugar. Nós ansiamos pelo Senhor e nós nos colocamos diante da tua presença para dizer, eis-nos aqui. Se o Senhor precisa de um, eis-me aqui. Nós necessitamos do Senhor e somos gratos a ti, Jesus, com o coração em chamas. Oh, aleluias. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada pela oportunidade, Senhor, nessa noite. Eu amo o Senhor. Eu amo a sua casa. Eu amo cada um dos meus irmãos. E eu te agradeço por tua bondade e teu amor. No nome de Jesus. Amém. Aleluias. Aplauda ao Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluias. Obrigada, gente.